Olá, o meu nome é Karina. Eu vou apresentar para vocês a programação do nosso robô durante esse período da oficina de 8 horas que a gente vai ter aqui dentro do IFE. Antes da gente partir para a parte da programação em si, eu queria apresentar para vocês o programa que a gente vai estar usando, para que vocês não fiquem perdidos e também consigam fazer outras atividades em casa, porque o programa proporciona alguma delas. Esse aqui vai ser o layout do nosso programa e a página inicial dele. Aqui a gente vai ter o iniciar e dentro dele a gente vai ter os primeiros passos do programa, que o EV3 vai estar introduzindo para a gente algumas coisas sobre os motores, os sensores, as peças e dar também alguns robôs com tutoriais de montagem para ele. A gente também tem as separações por unidades, as de construir e a parte dos meus projetos, onde vai ter todos os projetos de programação que a gente vai estar fazendo. Nessa parte da página inicial, a gente vai criar um novo projeto para essa programação. Nessa parte direita, a gente vai ter a nossa área de trabalho e na parte esquerda, todos os blocos de controle do nosso robô. Primeiro, a gente começa o programa com esse bloco aqui, que ele inicia a nossa programação. Assim que a gente ligar o robô e selecionar a programação que a gente colocar, o robô vai começar a seguir essa lógica. Antes da gente partir para as condições do nosso programa, a gente vai ter que definir algumas coisas sobre o movimento dele. Então a gente vai vir aqui em movimento e a gente vai definir motores de movimento para. Esse bloco ele vai dizer para a gente e vai informar para o nosso robô quais as portas que vão estar ligadas aos nossos motores de movimento. Aqui a gente vai estar colocando a porta A e a porta D. Depois de fazer isso, a gente vai definir a velocidade de movimento. Ela vai ter uma velocidade inicial de 40%. Por fim, a gente vai dizer para o nosso programa como que o robô deve se comportar em uma parada. Então a gente vai pegar esse definir motores de movimento para. E a gente vai deixar manter posição na parada. Isso vai fazer com que o nosso robô não deslize na pista quando nada estiver sendo rodado no programa. Agora a gente vai para uma das partes mais importantes, que vai ser fazer o looping da nossa programação. A gente vai vir em controle e repete para sempre. Esse loop vai fazer com que todos os blocos de programa que estejam sendo colocados aqui dentro sejam repetidos infinitamente. Agora a gente vai colocar nossa primeira condição, que vai estar relacionada ao nosso sensor de distância. A gente vai pegar o se, então, os operadores e, para que a gente consiga delimitar um limite para o nosso sensor de distância. A gente vai ir em sensores e vamos nesse sensor de distância. Que vai ter esse formato meio retangular. Aqui a gente vai delimitar um certo tamanho para o nosso sensor B. Vamos dizer, primeiro, que o nosso sensor de distância, de ultrassônico, está na porta 8. E a distância vai ter que ser maior do que 20 centímetros e menor do que 30 centímetros. Tendo isso feito, esse se só irá funcionar quando ambas as condições forem verdadeiras. Então a gente vai estar delimitando o espaço que o nosso sensor vai atuar e tentar o máximo possível fazer com que ele desvie apenas quando ele vê o obstáculo que nós queremos. Agora a gente vai fazer como a movimentação dele vai funcionar dentro dessa condição, quando ela for verdadeira. Primeiro, a gente vai a gente vai pegar o mover reto por uma rotação. Nesse momento da pista, a gente não quer que ele mova reto. O obstáculo dele vai estar bem aqui na frente, enquanto o nosso robô está aqui. A gente vai querer que ele vire para a esquerda. Para que a gente faça isso, a gente vai movimentar essa seta para uma determinada quantia dos 60, da esquerda, direcionada para a esquerda. Por exemplo, menos 60. Isso vai indo conforme os testes durante a pista. Por uma rotação ou por alguns segundos. A gente não vai estar usando parte de graus, porque o nosso bloco ele vai armazenando todos os graus que tem ao longo da programação.
Depois dele fazer esse desvio, esse primeiro movimento dele, a gente vai dizer para ele mover reto, seguir em frente, por uma determinada rotação ou determinados segundos. Depois disso, a gente vai querer que ele vire de novo, só que dessa vez para a direita. Então a gente vai pegar novamente o mover reto, só que dessa vez, em vez de direcionar a seta para a esquerda, a gente vai levar ela para a direita. Novamente por uma certa quantidade de segundos ou de rotação. E novamente seguir em frente por um determinado tempo, segundos ou rotações. Por fim, a gente vai precisar que ele mova mais uma vez para a direita e siga em frente para que ele volte no segmento de linhas, que vai ser a parte que a gente vai programar pelos sensores de cor. Então a gente vai mais uma vez mover reto, levar a seta para uma determinada direção da direita, então uma certa quantia do quanto ele vai girar dentro do próprio eixo dele, mover para frente novamente, e assim a gente tem a primeira das condições do nosso programa, que vai ser responsável pelo desvio do obstáculo do robô. Agora a gente vai fazer as condições dos sensores de cor, que nesse caso vão estar configurados para serem feitos conforme a luz refletida da pista. Agora a gente vai montar as nossas condições do sensor de luz, que no caso vai ser o nosso sensor de cor, com a função de reflexão de luz. A gente vai colocar o primeiro se então, o operador E, que nesse caso vai estar cumprindo a função de fazer com que o nosso robô veja tanto a leitura do sensor da esquerda quanto da direita, e a gente vai estar indo em sensores novamente, e pegando essa primeira função do sensor de cor, que é com base na intensidade de luz refletida. A gente vai colocar tanto no primeiro espaço vazio, quanto no segundo. A gente vai colocar a porta 1 para representar o sensor que está na nossa esquerda, à esquerda do robô, e a porta 4 para representar o sensor que está na direita. Nesse primeiro caso, a gente vai dizer que a luz que o nosso sensor está vendo, a intensidade de luz, vai ser maior do que 50. Isso vai significar que ele está vendo branco, porque quanto mais próximo do 100 ele estiver vendo de luz refletida, mais próximo do branco ele vai estar percebendo, porque o branco é a cor que a gente vai ter que mais vai refletir luz. Depois que a gente prepara essa condição, a gente vai fazer a parte do movimento dele dentro dessa condição. Como os dois estão vendo branco, ele não vai precisar mudar a posição dele, ele não vai precisar efetuar uma curva, seja ela grande, de 90 graus, ou uma pequena correção. Então a gente vai colocar o iniciar movimento com velocidade de 50 a 50, que a gente vai colocar aqui para 40% em cada um, tanto no da esquerda quanto no da direita, para que ele não se torne tão rápido e que ele consiga ver as mudanças de cor com mais tranquilidade. Agora a gente vai efetuar a nossa segunda condição dos sensores de intensidade de luz. A gente vai de novo no se então. Vamos colocar o operador E. Os dois blocos de sensores na intensidade de luz refletida novamente. E nesse caso, o nosso sensor da esquerda vai estar vendo branco e o da direita vai estar vendo preto, ou seja, menos de 50%, já que o preto vai ser a nossa cor que vai refletir menos luz. Então, quanto mais próximo de zero, mais preto ele vai estar vendo. A gente vai novamente colocar o iniciar movimento com velocidade 50 a 50%, 50%, só que dessa vez, enquanto o nosso motor da esquerda vai estar mantendo a velocidade de 40%, o nosso sensor da esquerda vai diminuir a velocidade. Porque, como essa parte está vendo branco, ele pode se manter, mas essa viu preta, então a gente tem que virar ele para a direita. Então, o motor da direita vai diminuir a velocidade e o da esquerda vai aumentar, o que vai fazer com que o robô vire para a direita e corrija a direção dele sozinho. Agora a gente vai fazer a nossa terceira condição dos sensores. Nela, a gente vai colocar novamente o sim então, o operador E
e os 2 blocos de sensor. Uma observação, tanto em todas as linhas que a gente for colocando no sensor, a gente vai colocar as portas 1 e 4. A 4 para se referir ao nosso sensor da direita e a 1 para se referir ao sensor da esquerda. Nesse caso aqui, nesse penúltimo caso, vai estar ocorrendo o inverso da anterior. Então, o nosso da esquerda vai estar vendo preto e o da direita vai estar vendo branco. Nós também vamos iniciar um movimento com velocidade de 50%, 50%, mas dessa vez o que vai reduzir a velocidade vai ser o da esquerda. Então a gente vai colocar menos 15 no da esquerda e o da direita a gente vai manter os 40% de velocidade. Desse modo ele vai efetuar a curva para a esquerda, quando o sensor esquerdo estiver vendo preto. Agora a gente vai fazer a nossa última condição dos sensores de cor. Essa condição ela vai ser responsável por fazer a parada do nosso robô. A gente vai colocar o último sim, então, o operador E, os 2 sensores novamente, portas 1 e 4, e dessa vez a gente vai fazer uma coisa diferente do que a gente viu normalmente no preto. Porque quando a gente estivesse vendo menos de 50%, a gente estaria vendo preto, certo? Mas quando a gente tem uma faixa toda preta, a luz sendo refletida é menor do que quando só um está vendo ou quando ele só está vendo um pouco. Então a gente vai colocar, em vez de ser menor do que 50%, a gente vai colocar menor do que 1%. Porque nesse momento o nosso robô vai estar vendo uma variação de 1% a 0%. E nesse momento a gente vai pedir para ele parar de mover. A gente pode já concluir a programação por aí, fazendo com que ele encerre apenas a parada, mas você também pode indicar isso com alguma coisa, algum bloco de comando no monitor, colocando ele para colocar, por exemplo, um coração por 2 segundos ou mais, ou só deixando ele sem precisar de um tempo. Também pode emitir um som pelo seu bloco para dizer que ele concluiu o percurso. Ou pode apenas colocar o bloco parar de mover, que também irá funcionar. Esse último é só um extra, caso você queira colocar algo a mais na sua programação e fazer com que ele expresse que ele concluiu o percurso dele.